Fala pessoal, beleza? Vou aqui explicar a trade da semana do EuroGPY, uma trade que foi do dia 11 e a trade dessa semana, né? Da primeira semana de setembro e dessa semana agora. Então, primeiro vamos partir aqui de trás. Por que eu marquei essa região aqui atrás como ponto de interesse? Vamos partir desse ponto aqui, certo? Um gráfico de 4 horas. O que é que nós tínhamos aqui? Nós tínhamos esse impulso aqui, pessoal, trabalhando o preço lá no chão, né? Percebam, ele é um impulso que já veio após uma correção, porque ele derruba o preço, a instituição derruba o preço, para em um order block, retorna e ele começa a fazer o flow baixista. Ele cai e começa a fazer o famoso zigue-zague, certo? Quando ele faz esse zigue-zague, ele captura essa liquidez. E quando ele não consegue romper o movimento primário, quando ele não consegue romper a raiz da manipulação, a gente caracteriza como Stop Hunter. Caracterizando como Stop Hunter, o que é que a gente teve? Nós temos a ideia de que o preço vai continuar pairando lá no chão. E foi isso que a gente levou em consideração para marcar essa zona em azul. Percebam que o preço ele não retorna aqui, nessa região, e ele vai trabalhando lá por baixo. Porém, como ele já confirmou que era um Stop Hunter, porque ele manipula o suporte, mas não consegue voltar, né, para fazer aquela manipulação contrária que o pessoal ensina. Cai por debaixo do suporte, mas depois sobe. E não aconteceu. Ele continuou fazendo Stop Hunter, fazendo aqui o movimento inverso, certo? Continuou caindo, fez o flow baixista, deixou essa zona para a gente operar e o preço não veio. E o que é que essa zona começou a fazer? Ela começou a derrubar o preço mais ainda. A gente teve aqui a quebra dessa estrutura, tá pessoal? Que não é uma formação de liquidez, não é. Cuidado com o que vocês consomem na internet. Aqui tivemos a quebra da estrutura, certo? Quando ele quebrou essa estrutura, essa região ficou mais válida ainda, né? Validando a força dessa região. E ele não consegue retornar lá para a gente conseguir vender. Então percebam, ficamos do dia 12 de julho até o dia 7 de setembro sem ter uma oportunidade clara de venda. E aí o preço continua a derreter. Aqui a gente teve uma entrada que a gente deixou na mesa. No gráfico de 15 minutos aqui tem uma região de order block. Essa entrada eu deixei na mesa, eu não passei para o pessoal. E aí essa região foi capaz de romper o suporte. Mesma história, não conseguiu romper o movimento primário, certo? Não consegue romper o movimento primário, olha aqui, ó. Continua caindo. Então, se ele está mostrando toda essa força, essas regiões aqui são regiões de venda do preço. Essa e essa. Aqui a gente levou um stop, certo? Nessa região, porque o preço continuou subindo. E aqui, quando o preço chegou nessa região de extremidade, a gente esperou o preço fazer alguma configuração mostrando força para baixo. E o que é que a gente levou em consideração aqui agora? A gente colocou aqui no gráfico menor. A gente achou aqui uma região de liquidez, certo? Tudo isso aqui é liquidez, ó. Aqui, certo? Aqui. Então é uma piscina inteira de liquidez. Aqui também. Vocês vão ver que vai se tornar tudo a liquidez. O que é que aconteceu aqui? O preço vai, rompe a liquidez, certo? Ele rompe aqui a liquidez. Ele rompe a liquidez. E quando ele volta, ele não consegue romper o movimento primário que iniciou a liquidez aqui embaixo. Então a ideia era que o preço subisse. Porém, percebam, vocês concordam comigo que havia uma região de arbitragem clara da instituição aqui, porque ela manipula por cima da resistência e manipula por baixo do suporte. Então ela iria travar o preço, ela estava nos mostrando que iria travar o preço fazendo a região de distribuição. No caso, nesse caso aqui, né, nesse cenário, o preço está lá em cima, então seria uma distribuição. Ok? Aqui uma Liquidity Room Support, uma Liquidity Room Resistance, certo? Então o que é que a instituição teria que fazer aqui? Uma 7988, que é a variação, e você aprende no meu curso, certo? E outra variação da 7988, que seria essa aqui. Por quê? O preço vai de uma manipulação a outra, ele vai para cima e depois ele vai para baixo. E percebam que no meio termo aqui ele trava o preço, ó. A gente tem aqui o início da manipulação e o início da manipulação do suporte, da resistência e do suporte. Então aqui é o meio termo da manipulação da resistência e aqui é o meio termo da manipulação do suporte. Isso a gente chama de arbitragem visível, ok? Então a gente marcou lá em cima a região da 7988 para entrar vendido, visto que o preço tinha toda essa piscina aqui de liquidez para capturar, junto com essa trendline aqui também, sem contar com toda a liquidity voids que ele tinha no preço, ok? Então a gente botou aqui o gráfico em 15 minutos para dar uma filtrada e aqui a gente achou essa bela região para trabalhar, esse belo order block que vai dar exatamente na 7988. E aí, pessoal,
a gente só fez sentar o dedo. Percebam que é tudo uma piscina de liquidez, ó, liquidez aqui, certo? Não se preocupem em marcar toques perfeitos, certo? Fujam disso, fujam dessas loucuras de que isso aqui é uma liquidez. Não, tudo aqui é uma faixa de liquidez, é uma zona de liquidez. O que é que você faz? Você puxa aqui, ó, um pau de liquidez aqui, de onde você quiser, e marca como uma piscina, né? Porque daí você vai evitar de estar comprando em uma região que tem bastante concentração de varejo. Olha quantos toques tem, né, nessa região. E aí o preço começou aí, ó, pessoal. O preço foi embora, né? Começou a trabalhar aqui criando mais liquidez nessa região aqui, ó, criando mais liquidez ainda, ok? E aí ele foi até a nossa ordem, olha só, faz o spike, abre a nossa operação aqui, ok? E o resto é história. Vocês podem ver essa trade lá no meus destaques, vocês podem ver essa trade lá no meu canal gratuito do Telegram, onde eu enviei para o pessoal no dia 7 às 8 da manhã, ok? O preço abriu nossa ordem e aí derreteu, certo? Aqui eu tinha posicionado um pouquinho mais acima, mas foi aqui, ó. Certo? Com 6,9 pips aí a gente arredondou para 7, como está ali em cima. E aí o preço começou a derreter. Ele derretendo, pessoal, o que é que a gente tinha aqui? Nós tínhamos essa região aqui para arbitragem. Perceba, ele acaba de capturar essa região de liquidez aqui, né? Ele captura toda a liquidity pool, certo? Vai na nossa 7988, olha só. A gente usou a 7988 junto com aquele order block de 15 minutos. Olha aqui, ó. Ele vai até aqui, certo? E pega na nossa 7988. Muitos vão dizer que não existe isso de arbitragem invisível, mas aí eu estou provando para vocês, certo? Ele volta na 7988 e faz uma expansão, ok? Quebrando aqui estrutura e quebrando toda a região de liquidez. Essa região aqui seria a região para arbitragem. Por quê? Aqui atrás é uma região que foi um order block de Nova York, ou seja, o preço deveria ter uma forte reação aqui. Então, quem poderia comprar aqui, e os meus alunos são prova disso, eu falei. Só quem vai comprar nesse order block aqui, que foi responsável por quebrar uma estrutura, uma liquidez e botar o preço lá no topo, só quem vai entrar comprado aqui embaixo nessa região que demonstrou ser uma região institucional é o pessoal que está vendido, certo? Quem não está vendido vai entrar aqui abaixo, que foi essa região aqui, ó, do chão, certo? Lá no chão, aqui, ó, percebam, né? Aqui no chão. Então, quem iria operar aqui era somente o pessoal que estava vendido. Aqui atrás, esse order block, mesma história, certo? A mesma configuração. Só iria entrar aqui quem tivesse vendido. E aqui embaixo era uma região para todos venderes, para todo vender, certo? Para todo mundo entrar vendido. Aqui a gente levou um stop nessa primeira operação aqui, certo? Tá lá na imagem do Instagram que eu postei. Aqui foi o loss que a gente levou, mas a gente deixou uma ordem aqui e uma ordem aqui embaixo. E o que é que aconteceu, pessoal? Por que a gente entrou comprado nessa região aqui para pegar uma exaustão do preço? Vejam bem, essa região aqui, esse order block, foi um order block de 4 da manhã e de 6 da manhã, ou seja, Londres estava aqui. Então, se Londres fez esse order block e o preço em seguida disparou quebrando a estrutura, vou marcar aqui o London Open, deixa eu ver se eu tenho até esse aqui, ó. Se Londres abriu aqui, né, criando order block e depois disparou com Nova York, a gente tem a leitura, olha só, Londres embaixo, Nova York estouro para cima. A gente tem a leitura que a instituição teve uma forte atuação aqui e é visível, porque vejam bem, ele quebra uma estrutura, quebra uma liquidez, ou seja, duas estruturas, uma liquidez, certo? Três estruturas, mais uma liquidez, obviamente, e vai quebrando o tanto de estrutura que ele quebra. Então, esse preço aqui, a gente pode ter a noção de que foi a raiz de todo o movimento altista. Porque, vejam só, ele faz aqui, como muitos gostam de usar, né, ou termos de outros conteúdos, fez aqui a mudança de caráter aqui embaixo, quando ele rompe essa acumulação. Então, quando ele rompe a acumulação, faz o pullback e dispara, a gente tem a ideia de que esse foi o movimento inicial para buscar o teto. E realmente foi. Então aí a gente usou em consideração essa região aqui, um order block líquido, order block na seção de Londres e Nova York, para que a gente entrasse aí, perdão, travei aqui agora, para que a gente entrasse comprado, certo? E aí o preço fez aquela configuração, voltou aqui no order block, como já estávamos vendendo, a gente não teve necessidade de vender, certo? E uma dica para vocês aí, ó, o preço fez esse movimento aqui, voltou,
vocês não deveriam ter entrado vendido aqui. Por quê? O preço tem que demonstrar força quebrando estrutura para você entrar. E aqui você também não deveria entrar, porque ele não mostra força para quebrar a estrutura. Se você entrasse aqui, você estaria entrando apostando que o preço vai capturar esse W aqui, certo? O preço capturou, mas nesses tem casos que não acontece. Então usem sempre a força do movimento, esperando a quebra de estrutura e você entra na volta, certo? Esses casos aí geralmente dão loss, ok? E aí a gente veio vendido até aqui embaixo, pessoal. Alguns vieram, certo? Lembrando que a gente não entrou aqui, vamos supor, com 50 e ficou no 1 para 29 com 50. Não foi isso, pessoal. Quando bate 1 para 5, a gente fecha praticamente a maioria de todos os lotes e deixamos ali 0.3, 0.2, 0.5 no máximo aberto, certo? Só para que a gente tenha condições de arbitrar. E os lotes que a gente levou aqui na arbitragem, ele não conta, certo? Porque o lote que a gente levou foi para a nossa operação de venda, certo? A arbitragem não é isso que vocês assistem por aí, dizendo que é para operar sem stop, compra e vende no mesmo preço, não é isso. Tem toda uma regra, certo? E o pessoal do curso, que é pela assinatura mensal, sabe muito bem fazer isso. Então o que é que aconteceu? O preço foi chegando aqui embaixo e a gente levou o nosso primeiro loss, ó. Mas quando a gente leva o loss, ele dá um drawdown, mas rapidamente vai até a nossa operação pegar 1 para 9, olha só. Olha que delícia, né? Então ele bateu no 1 para 9 e veio buscar esse order block aqui, ó. Ele bate no 1 para 9 e vem buscar esse order block. Então esse order block aqui seria o order block que você deveria operar. Por que o order block você deveria operar? Dois motivos. Primeiro, foi o order block aqui de trás. Deixa eu botar em 30 minutos, tá? Foi o order block que quebrou a liquidez do W. Vocês percebem isso? Quebra a liquidez do W. Olha só. É o order block que quebra a liquidez do W. E ele vai servir como pullback da região, certo? O preço tem que voltar para aquela região, para que ele crie opiniões contrárias, ok? Porque senão só teria muito fácil, todo mundo estaria vendendo aqui no meio termo. Então ele cria opiniões contrárias aqui, ó, tentando reagir para cima, o pessoal vai tentando comprar, vai levando stop, e ele usa esse order block aqui para fazer uma nova expansão. Então aqui seria um belo de order block para você entrar, porque além de capturar a liquidez do W, ele foi capaz aqui de ficar quebrando essas estruturas, ó, ele vai quebrando as estruturas aqui debaixo, percebam, certo? Então ele vai fazendo vários boys aqui mostrando força. Então se ele está te mostrando força, né, que quebrou a liquidez, que quebrou várias estruturas, obviamente o preço vai reagir aqui com bastante volume. E foi o que aconteceu. A gente pegou 1 para 9, juntando com aquela operação que estávamos vendido, certo? E aí aconteceu esses dois takes. Essas foram as trades da semana. Eu espero que vocês tenham entendido. Sempre usem o time frame alto, certo? Para vocês marcarem as regiões, ou seja, usem o macro para que vocês venham fazer sua marcação. Use uma leitura, percebam. Para a gente chegar nessas conclusões, a gente teve que fazer toda essa leitura aqui do gráfico. Olha só. Olha a leitura que a gente fez, ó. Toda a leitura aqui do gráfico. Ele capturando liquidez, fazendo stop hunter, certo? E aí a gente entrou, né, vendido aqui nessa região. Temos mais uma ordem aqui de venda, certo? Que é da região propriamente dita, ok? O que a gente pegou aqui nessa venda foi essa região aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Foi essa região aqui, certo? Da 38 da Fibonacci dessa Voids, essa Liquidity Voids. Aí a gente esperou o preço reagir, esperou o preço quebrar, demonstrar alguma força de estrutura. Nós vimos que o preço tinha tudo para disparar, porque ele fez uma arbitragem, certo? Porque ele rompe para cima, depois ele rompe para baixo. E aí o meio termo do início do movimento da resistência é aqui, e o meio termo da manipulação de suporte era aqui em cima, né? Porque foi onde iniciou os movimentos, ó. Então ele tinha tudo para fazer uma arbitragem e realmente aqui a gente acertou a direção que ele iria, certo? Que era para baixo, mas a gente correu o risco de levar um stop nessa região. E foi isso que aconteceu, certo? Chegando aqui embaixo nós vamos comprar novamente, aqui também, certo? Então faça todo o mapeamento, espero que vocês gostem desse vídeo. Essa foi uma trade aí que pagou bastante, né? Já recuperamos o mês de agosto, que foi tenebroso, foi horroroso, a gente não fechou positivo, a gente só teve um take no mês de agosto, e agora a gente já teve aí 2 takes no Euro de PY, take no GBP de PY, certo? Algumas operações aí bem lucrativas, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, compartilha com os amigos, certo? E toma cuidado com o que você consome na internet, certo? Toma cuidado, porque tem conteúdo aí que ensina que rompeu o suporte, aqui ó, rompeu o suporte, já pense em comprar, né? E não é assim que funciona.
Se você está vendo que o preço está fazendo vários stop hunters, ó, ele manipula o suporte e não consegue romper o movimento primário, você já percebe que ele só vai buscar o chão, certo? Essa entrada da gente aqui estava arriscada? Estava, certo? Mesmo sendo a região que fez tudo aquilo que eu falei, que quebrou várias estruturas, quebrou liquidez, botou o preço lá no topo, estava arriscado porque o preço veio com muito impulso. Mas aí, como estávamos vendidos, essa região aqui, até para quem não estava vendido, foi uma região legal para comprar, ok? Pegando aí 1 para 10. Espero que tenham gostado desse vídeo. Um abraço a todos e até logo.